Para entendermos o que foi a Inconfidência Mineira, é necessário fazermos algumas perguntas. Quem foi Tiradentes? Herói ou aproveitador? Qual é o significado da Inconfidência Mineira? É importante a gente entender que o processo de exploração do interior brasileiro, principalmente da cidade de Minas Gerais, se deu a partir dos bandeirantes paulistas. Esses bandeirantes, que faziam expedições particulares, tinham como principal objetivo a busca do ouro e de metais preciosos, além de capturar indígenas fugidos. Alguns bandeirantes ficaram conhecidos como Borba Gato, Raposo Tavares e Fernão Dias. A partir desse processo dos bandeirantes, o território mineiro foi descoberto, bem como o achamento de metais preciosos. Em 1702, o território mineiro, foi encontrado as primeiras jazidas, os primeiros metais preciosos. E a partir desse processo, Portugal passa a cobrar das pessoas que trabalhavam nessa exploração 1/5 do ouro como uma forma de imposto, já que Portugal, metrópole, tinha a posse do território brasileiro. A partir dessa cobrança de 1/5, as pessoas que viviam dessa atividade, da exploração de metais preciosos, ficaram revoltadas. O ciclo do ouro, ele durou mais de 100 anos. E vilas como Ouro Preto, também conhecida como Vila Rica, que foi a principal cidade do Brasil no século XVIII, ficaram conhecidas. E a gente vai entender que em 1750, em meados do século XVIII, a produção de ouro no Brasil ela começa a cair. E os portugueses, que tinham implantado 1/5 dos impostos, 1/5 da produção seria paga para Portugal, resolvem aumentar os impostos. Esse aumento de impostos é chamado de derrama. E a gente vai entender que as pessoas que viviam dessa atividade começaram a ficar mais revoltadas ainda. A questão da exploração econômica, a questão do aumento dos impostos, a famosa derrama, a questão da exploração dos portugueses por parte das pessoas que moravam nessa região para trabalharem no ciclo do ouro. Essas pessoas eram, de certa forma, escravizadas a pagar impostos. Todas essas reivindicações, bem como ideais que acabaram chegando no Brasil em 1776, a partir da independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham lutas contra a igualdade, a liberdade comercial. Elas chegam no Brasil, nesse período de independência norte-americana, no ano de 1776, essas ideias elas chegam ao Brasil por meio de estudantes que moravam na Europa. A partir do momento que essas ideias chegam ao Brasil, esses estudantes, que eram poetas, militares, eram pessoas, estudantes, essas pessoas elas chegam ao Brasil juntamente com essas ideias e são chamadas de inconfidentes. Dentre eles, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele era um dentista, uma das pessoas mais humildes do lado dos inconfidentes. Ele foi escolhido para ir ao Rio de Janeiro, lutar, trazer mais pessoas, o Rio de Janeiro capital, para trazer mais pessoas para essa luta dos inconfidentes. Mas antes desse movimento, que ia acontecer no dia da derrama, no dia da cobrança de impostos feita por Portugal, um dos inconfidentes resolve trair o movimento. Estou falando de Joaquim Silvério dos Reis. Ele acabou entregando para o governador de Minas Gerais o movimento que ia acontecer no dia da derrama. E em 1789, esses revoltosos que iriam trair a pátria, eles foram presos,
Quais eram as reivindicações dos inconfidentes? Proclamar a República em Minas Gerais, trazer universidades para o Ouro Preto, abolir a escravidão e também trazer indústrias para as vilas de Ouro Preto e Mariana, que é uma vila vizinha. Esses revoltosos eles são presos pelo governador, né? E muitos acabam negando a participação no movimento da Inconfidência Mineira, menos Tiradentes. Tiradentes foi o único que assumiu o movimento e acabou sendo julgado, né? E no dia 21 de abril de 1792, ele é enforcado, né, no centro de Ouro Preto, vizinho ao Museu da Inconfidência, e seu corpo é esquartejado, bem como sua cabeça. É claro que homenagens são feitas tanto no Museu da Inconfidência, que é o local mais célebre de resquícios dessa Inconfidência, bem como uma sala que foi criada no governo Getúlio Vargas, né, chamada de Panteão, que homenageia os líderes da Inconfidência, bem como Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. 21 de abril, dia de Tiradentes, um dia importante para a história do Brasil.